Essa é a Terra. Todas as formas de vida que nós conhecemos estão distribuídas em algum lugar de sua superfície, mas a sua distribuição não é aleatória. Você já se perguntou por que não existem pinguins no deserto do Saara? Ou por que existem gorilas nas florestas equatoriais africanas, porém não na floresta amazônica? Essas perguntas nos levam a um questionamento maior. Por que as diferentes espécies estão onde estão na superfície da Terra? Esse questionamento começou a ganhar força durante a primeira metade do século XVIII, quando os colonizadores europeus chegaram ao Novo Mundo e se depararam com criaturas e plantas estranhas. É aí que começamos a ver surgir um novo ramo do conhecimento, a biogeografia. A palavra biogeografia vem do grego. Bio, vida, geo, terra e grafia, escrita, e pode ser definida como o estudo da distribuição dos seres vivos pelo planeta e dos mecanismos e passos que levaram a ela. Mas voltando para o século XVIII e para os nossos queridos invasores de continentes. Nesse período histórico, a ciência ainda era muito relacionada à religião, e as explicações que ela fornecia eram fortemente baseadas na Bíblia. De acordo com o livro de Gênesis, Deus criou todas as espécies no Éden e a partir daí elas se espalharam pelo mundo. Por essa explicação, o Jardim do Éden seria o que chamamos de centro de origem, ou seja, um ponto central onde toda a vida se originou por intervenção divina. Episódios bíblicos como a Arca de Noé e a Torre de Babel também surgem como explicações para os padrões de distribuição dos animais e dos seres humanos, respectivamente. Os estudiosos que se dedicaram a tentar explicar como os animais se dispersaram a partir desses centros foram chamados de escola dispersalista. Um dos primeiros integrantes a se destacar nessa escola foi Carl Linneu, que ao estudar e classificar as espécies de plantas, criou a primeira teoria moderna da biogeografia, que dizia que áreas distintas da Terra com a mesma ecologia deveriam possuir exatamente a mesma flora, ou seja, as plantas que habitam áreas semelhantes, mas em continentes diferentes, deveriam pertencer à mesma espécie. Após Linneu, outro cientista chamado Georges-Louis Leclerc, também conhecido como Conde de Buffon, propôs uma teoria contrária à de Linneu. Observando as diferenças entre os mamíferos do Velho e Novo Mundo, ele elaborou a Lei de Buffon, segundo a qual diferentes regiões do globo, apesar de compartilharem as mesmas condições, são habitadas por diferentes espécies de animais e plantas. Buffon não questionou a noção de centro de origem, mas sugeriu um novo fato importante: as espécies se modificam quando expostas a diferentes condições ambientais. Em 1820, o botânico francês Augustin Pyramos de Candolle introduziu os conceitos de endemismo e espécies disjuntas em seu trabalho Geografia das Plantas. Espécies endêmicas são aquelas que ocorrem somente em uma região geográfica restrita. Já espécies disjuntas são aquelas distribuídas descontinuamente por mais de uma região, dispersas entre si. Com esse conceito, criou uma das primeiras propostas de classificação da Terra em regiões biogeográficas, que podem ser entendidas como grandes áreas de endemismo. Segundo essa classificação, uma localidade habitada por um organismo pode ser referida em termos de estação, que são as características ecológicas do local, e habitação, que são as características geológicas e geográficas. O pensamento dispersalista também influenciou Charles Darwin e Alfred Wallace, que acreditavam que o processo de especiação, ou seja, surgimento de novas espécies, poderia acontecer através do isolamento reprodutivo pela transposição de barreiras, sendo as espécies derivadas de ancestrais em comum. Mas esses conceitos nós vamos explorar mais para frente. Darwin e Wallace contribuíram para a quebra definitiva da crença no fixismo das espécies, ou seja, que as espécies são imutáveis ao longo do tempo, o que marcou o começo do fim da escola dispersalista a partir do século XX. Então surge um outro estudioso, um geólogo alemão, Alfred Wegener, que propõe a ideia da deriva continental, ou seja, de que os continentes um dia estiveram unidos em um supercontinente chamado Pangeia, que ao decorrer de milhões de anos foi se fragmentando, chegando na configuração atual. A partir da aceitação de que a Terra era mais mutável do que se tinha ideia, surge na segunda metade do século XX o conceito de vicariância, teorizado por Léon Croizat. Não, é croissant, não croissant. Até o momento, o mecanismo de especiação utilizado para explicar as teorias biogeográficas era o da dispersão. Imagine que temos uma população inicial. Essa população vai se reproduzindo e expandindo sua área de ocupação até encontrar uma barreira geográfica. Nesse caso, podemos imaginar uma cadeia montanhosa.
Alguns indivíduos dessa população começam a atravessar essa barreira e ocupar o outro lado. As condições ambientais e ecológicas dos dois lados da barreira não são necessariamente iguais, ou seja, os indivíduos que atravessaram a barreira agora estão submetidos a diferentes pressões evolutivas em relação àqueles que permaneceram do lado inicial. Ao longo do tempo, essas duas populações irão evoluir de maneira diferente, até chegarem ao ponto no qual os indivíduos de um lado não conseguem mais se reproduzir com os indivíduos do outro, o que chamamos de isolamento reprodutivo. Como consequência disso, temos a diferenciação das duas populações e o surgimento de duas novas espécies a partir de uma ancestral comum. Já o conceito de vicariância parte do princípio de que a Terra não é estática. Então, ao invés de termos a dispersão de uma população através de uma barreira geográfica, imaginemos que no exemplo anterior, o afastamento de dois continentes, por exemplo, cause a divisão da população. Nesse caso, teremos um isolamento geográfico entre as duas partes da população original, o que levaria ao isolamento reprodutivo e, consequentemente, à diferenciação. A contribuição de Kurosawa foi extremamente importante para a biogeografia por relacionar a história geológica da Terra com a história de evolução da vida. Com o trabalho de Wegener e Kurosawa, a biogeografia passou do paradigma dispersalista para o paradigma vicariante, que é como a conhecemos hoje. No mesmo período, surge William Henning, o qual contribuiu tanto para a biogeografia quanto para as teorias evolutivas de Darwin e Wallace com a criação da sistemática filogenética. Esta consiste no agrupamento de organismos a partir de um parentesco em comum e na elaboração de hipóteses de homologia para tentar comprovar de fato essas relações, independente do grau de divergência entre as espécies. A partir disso, chegamos nos dois subgrupos da biogeografia. A biogeografia cladística engloba as ideias da sistemática filogenética de Henning, o conceito de vicariância de Kurosawa e a teoria de deriva continental e tectonia de placas de Wegener para explicar os padrões de distribuição das espécies pelo globo. A biogeografia histórica, apesar de possuir a mesma finalidade, procura justificar esses padrões através de alterações no habitat, como as estações do ano. Ou seja, não utiliza como base as relações de parentesco entre os grupos e a história geológica da Terra e das espécies. E finalmente, iremos responder as perguntas do começo do vídeo. Por que não existem pinguins no deserto do Saara, nem gorilas na Amazônia? Por que, afinal de contas, as espécies estão onde estão na superfície da Terra? Bom, a biogeografia nos explica que isso se deve à superfície da Terra e as espécies evoluírem juntas. Ao longo de bilhões de anos, as mudanças na Terra moldaram a distribuição da biota, e essa, por sua vez, modificou o ambiente à sua volta numa relação de reciprocidade que não pode ser desconectada. E esse processo ainda está acontecendo. Os gorilas e pinguins ocupam suas respectivas áreas de endemismo porque surgiram como espécies através dos mecanismos de especiação e seleção natural, resultado do meio à sua volta, ou seja, são tão parte de seu habitat quanto seu habitat é parte deles. Para realizar este vídeo de divulgação científica, utilizamos como base o artigo Biogeografia, a História da Vida na Terra, de Jéssica Paula Guilung, do Departamento de Zoologia da USP. O link para o artigo, assim como os links das referências consultadas, estão na descrição do vídeo.